O Jesus histórico é coisa de liberal? O Jesus histórico, essa busca pelo Jesus histórico faz a gente perder a nossa fé? E aí, eu fico com o Cristo da fé ou com o Cristo da história? Essas são perguntas que surgem quando a gente discute o tema do Jesus histórico. E essa busca incessante pelo Jesus histórico. E é o assunto não só desse vídeo, mas de alguns vídeos que está por vir por aí, tá bom? Olá! Eu sou Henrique Cruz e bem-vindos ao canal Pisteologos, esse canal aqui de teologia, filosofia e cultura cristã na internet. Hoje a gente vai falar de um assunto que para muitos é polêmico, para outros nem tanto. A gente vai falar sobre a busca do Jesus histórico. E aí a gente vai falar de um livrinho aqui, esse do Albert Schweitzer, A Busca do Jesus Histórico. Nem tudo que a gente vai falar nesse vídeo vai ser baseado nesse livro, mas todo o conceito da busca do Jesus histórico a gente vai trazer aqui. Porque eu gosto do Albert Schweitzer, em certa parte, por traçar essa crítica a respeito dessa busca incessante pelo Jesus histórico que teve durante alguns séculos. Quando a gente fala da busca do Jesus histórico, essa procura por provar um Cristo da fé e um Cristo histórico, a gente tem três buscas e durante todo esse período, a primeira busca sendo ali no início do século XVIII para XIX, né, com os liberais, com a questão da historiografia moderna, a ciência moderna. Depois a gente tem a busca do Jesus histórico do século XX e a questão do século XXI também. A gente vai tratar três períodos históricos sobre isso. Então, acredito que esse vídeo a gente vai tratar mais de história da igreja do que realmente responder se Jesus foi uma figura histórica ou não. Até porque a gente já tem um vídeo respondendo sobre Jesus ser essa figura histórica. Se Jesus realmente foi uma pessoa que existiu, foi uma pessoa em carne e osso, né, baseado em documentos e fatos históricos. Eu vou deixar aqui no card o vídeo a respeito disso. O tema do vídeo de hoje está mais relacionado, primeiro, nessa primeira parte dessa série de vídeos que eu vou trazer para vocês sobre a busca do Jesus histórico, está em trazer o que é o problema do Jesus histórico. Mas primeiro a gente vai tratar de quem é Albert Schweitzer, né? Albert Schweitzer é um teólogo francês, médico, musicista e missionário. E ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1953. A gente tem até um hospital, o Hospital Albert Schweitzer, vocês devem conhecer também. E o Schweitzer faz essa busca para entender a vida de Jesus. Então, o objetivo principal era entender os principais opositores e os principais apoiadores dessa busca da vida de Jesus, o que seria a vida de Jesus, e essa busca se Jesus era mais uma figura mística ou se Jesus era mais uma figura real, messiânica. Ele já começa traçando alguns problemas, que é o que a gente vai trazer nesse vídeo. E que problema é esse? O que está em jogo nessa busca pelo Jesus histórico é a própria possibilidade de saber quem foi Jesus. Então, quando a gente entra na natureza do problema, a figura de Jesus se dividiu desde cedo em duas representações. A primeira é o Jesus supramundano, um Jesus completamente transcendente, fora da realidade humana, fora do que o ser humano pensa, vê e crer sobre a realidade, um Jesus completamente espiritual, mítico, realmente um Jesus divino, exaltado, o que a gente chama hoje de Jesus da fé. Então, esse Jesus supramundano, e a outra divisão que isso traz também é quem foi o Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré é diferente do Jesus supramundano, porque a gente está falando da figura histórica do homem de Nazaré. A figura histórica de Jesus. Ele mais como um homem encarnado, sendo Deus, esse Deus encarnado, tirando parte de tudo aquilo que seria mitológico dele. Então, tirando sua divinização, tirando a parte dos seus milagres. E aí a gente vai tratar de alguns autores como Reimarus, Paulus, Hermann, e vai tentar desmistificar essa figura de Jesus histórico. A figura de Jesus se dividiu, pelo menos ali no seu começo, entre essas duas grandes figuras. Esse Jesus completamente exaltado da fé divino,
que acaba sendo esquecido sua parte histórica, sua parte humana, sua parte de ter uma autoconsciência, que é o que o livro vai trazer, que é a parte de entender que Jesus tinha uma autoconsciência e a busca dessa autoconsciência de Jesus e esse Jesus completamente humano, sem qualquer parte divina, sem qualquer parte messiânica até. Então, esse Jesus é dividido nessas duas figuras de Cristo. Então, quando a gente pensa aqui, o próprio Albert Schweitzer vai dizer que o Jesus da história foi sepultado e sua figura foi desfeita pelo dogma e tragada pelo dogma. Essa busca começa muito por conta da teologia alemã. A teologia alemã agora fazendo as pazes com o dogma, fazendo as pazes com a antiga dogmática da igreja, busca então trazer uma nova dogmática. E aí coloca esse Jesus completamente supramundano, um Jesus como essa figura quase que mitológica, esquecendo um pouco a raiz mais humana de Jesus, né? E sepultando o que seria esse Jesus histórico. Mas aí então começa nessa primeira busca pelo Jesus histórico, começa então uma investigação dos 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos começam a ser investigados para tentarem desmistificar o que seria essa figura de Jesus. Porque os evangelhos em si não são uma obra bibliográfica de Jesus, mas é uma obra teológica de Jesus. Então, a gente não tem detalhes historiográficos completamente precisos a respeito disso. Porque os evangelhos não se preocupam em responder historicamente à luz da crítica da história moderna, responder quem é esse Jesus histórico que a gente tanto busca. Os evangelhos estão mais preocupados com a teologia de Jesus em si. Traz relatos da sua vida, traz relatos e traz pensamentos do próprio Cristo, mas às vezes até não precisos. Então começa uma crítica à Bíblia, porque nessa primeira busca, com o advento da ciência moderna, com o advento da historiografia moderna, a Bíblia agora é colocada junto com outros livros para ser criticada historicamente, para ser criticada da maneira histórica que ela deveria ser, para ser criticada nesse nível. Só que aí a gente começa a surgir alguns problemas, porque, como eu disse, a Bíblia ela não busca responder historicamente algumas coisas. Ela dá resposta histórica sobre as coisas, mas a Bíblia não se preocupa em responder historicamente as coisas. A Bíblia se preocupa em responder teologicamente as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer apresentar ao mundo. E aí a gente começa a ter algumas divergências entre os evangelhos, porque as pessoas, nessa crítica bíblica, essas pessoas que criticaram as visões do evangelho começam a perceber que esses evangelhos estão ali. Por exemplo, Marcos cita uma coisa que cita diferente de Lucas, mais falando dos sinóticos mesmo, dos 3 primeiros evangelhos, porque o evangelho de João é um pouco mais específico sobre a figura de Jesus. Então, os evangelhos sinóticos trazem, como, por exemplo, Marcos, que está ali aos pés de Pedro, aprendendo e ouvindo de Pedro, cita algumas coisas e relata algumas coisas de um ponto de vista, às vezes trazendo alguns fatos que aconteceram em tempos diferentes, sendo no mesmo período, que Mateus traz em uma ordem cronológica diferente, que Lucas traz em uma ordem cronológica diferente, e que às vezes o próprio João, por não ser sinótico, fazer parte dos evangelhos sinóticos é porque eles contam a história de um ponto de vista diferente, porque João, a gente já vai tratar isso mais daqui a pouco, que João traz essa figura cristológica do Logos. A gente começa a pensar então o que é esses evangelhos. Então, com a crítica à Bíblia, a gente já começa a ver que o próprio Jesus histórico, essa busca pelo Jesus histórico não pode ser respondida porque os evangelhos não estão preocupados em responder Jesus de maneira histórica, mas de uma maneira teológica. A pergunta dessa primeira busca do Jesus histórico já não está mais se Jesus foi histórico ou não. O problema não está se Jesus foi uma figura histórica. Jesus foi uma figura histórica. O vídeo que eu falei para vocês aqui, eu mostro que até fontes externas, fora a Bíblia, mostram que Jesus foi uma figura real, histórica. O problema está se esse Jesus histórico, se esse Jesus que existiu, ele é um Jesus supramundano ou esse Jesus mais nazareno.
Se é um Jesus completamente divino, mitológico, quase que na cabeça de alguns, e eu vou fazer um vídeo específico sobre o que é mitologia, né? Porque mitologia, muitas pessoas acham que falar mitologia, esse Jesus mitológico, na verdade que é um Jesus falso, um Jesus... A pessoa relaciona mito já com falsidade, não é assim que a gente trata mitologia no termo do que a gente chama de historiografia antiga, tá? Então, no termo da historiografia antiga, esse termo mais acadêmico em relação a isso, a gente chama de mitologia. Mas não significa que seja um Jesus falso, um Jesus que não existiu. Mas toda essa divinização de Jesus e tudo mais. Por ter essa separação, a gente precisa resolver esse problema. Tentar unificar o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o Jesus nazareno, a figura histórica, com o Jesus supramundano, esse Jesus divino. E aí eu gosto do Albert Schweitzer porque ele vai trazer que essa resposta não foi dada ali no século XIX, XVIII, XIX, XX. Por mais que seja uma questão levantada pelo liberalismo, não foi liberalismo ou uma vertente contra o liberalismo que respondeu esse Jesus histórico e unificou esse Jesus histórico com esse Jesus supramundano. E aí a gente entra já no gnosticismo do primeiro século e na cristologia do Logos. E aqui a gente vai falar primeiro da cristologia do Logos. João é o evangelho mais voltado para o grego, né? Então vai trazer mais um pouco da filosofia grega, por isso que traz esse Logos, essa ideia do Logos. A primeira coisa que a gente precisava resolver eram os evangelhos. Então, a gente tem 4 evangelhos. Agostinho já tinha respondido isso. Então, era só voltar para o passado, para a história passada, que a gente já tinha resolvido esses problemas. Mas vamos deixar primeiro claro que como é que se pode entender a figura do Jesus histórico nos evangelhos. Vocês estão vendo aqui, estão me vendo, né? E aí eu peço para alguém fazer um retrato. Pega esse frame aqui, faz um retrato meu. Aí Marcos vai lá e vai fazer esse retrato. E ele faz esse retrato um pouco mais rápido. Ainda sou eu, porque a gente vai colocar a prioridade marcana. Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, os outros evangelhos sinóticos, eles se baseiam em Marcos para escreverem também. O evangelho de Mateus e de Lucas. Então, é como se Marcos fizesse um retrato meu. E aí você olha... E ele fez ali um rápido retrato meu, pegou todas as minhas afeições, pegou a minha barba, minha sobrancelha, meu cabelinho, né, meu olho, o formato do meu nariz. Você olha, sou eu ali nessa posição aqui, nesse quadro aqui. E aí vem Mateus e fala, peraí, faltou um detalhe aqui da barba. Essa barba aqui do lado dele é um pouco mais falhada. Tem uns cabelinhos brancos aqui, ó, uns 4 fiozinhos branco que você não colocou do bigode, né? A cor do olho ali, um pouco mais mel, tá, você deixou um pouco mais escuro. Tem alguns fiozinhos brancos também na cabeça que você não conseguiu ver. Então, já tem mais alguns detalhes. Lucas vai lá e coloca, peraí, ele tem umas sardinhas aqui, dá pra pegar os pés de galinha dele aqui, que fica bem marcado, né? O formato da boca é um pouquinho mais carnudinha. Pega aqui, ó, tem uma falhinha aqui no queixo também. A barba dele aqui, ó, peraí, que não liga uma coisa na outra, tem um espaçozinho. Então ele vai me dando mais detalhes e mais detalhes sobre o que é Jesus. E aí vem João. E aí é como se João olhasse todos esses retratos e fala, peraí, esse não é só ele. Não tem só a cabeça dele, não tem só a parte do ombro. E vai lá e pega o corpo inteiro. E desenham todo o corpo. É basicamente isso que os evangelhos tratam, né? Essas pequenas diferenças dos evangelhos é relacionado a isso. Detalhes que muitas vezes uma fonte não tem, a outra acrescenta. E a fonte principal, que é o próprio apóstolo João, ele traz o que é o contexto do corpo inteiro do que seria o Filho de Deus. Quem seria esse Jesus? E aí, então, a gente tem a resposta do que seria essa cristologia do Logos. Que é essa união entre o Jesus supramundano, Jesus completamente divinizado, esse Jesus que é Deus, com o Jesus em carne. E é engraçado porque a gente precisa entender o que é o Logos. Quando a gente fala de Logos, quando João cita Logos, qual era a ideia grega que tinha na cabeça da pessoa quando falava em Logos? Que aqui João está tratando de uma coisa, de uma filosofia um pouco mais grega mesmo. Que a resposta de João é uma resposta. O Evangelho de João é basicamente uma resposta a um proto-gnosticismo que estava surgindo. E o gnosticismo é uma filosofia grega.
E aí, então, João ele traz essa união. O que é o Logos na cabeça do leitor de João? O Logos é tudo aquilo que é Deus, é tudo aquilo que é externo, é o Criador de todas as coisas. Na cabeça do leitor que vai ler João, o Logos ele é imanente, ele parte do homem, porque na cabeça do grego, o homem é capaz de pensar e agir e tal, e fica tudo isso ao seu redor, e aí ele cria todas as coisas. Então, a mente humana é capaz de criar as coisas, mas também tem um logos emanente, que é esse logos que é o criador de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, o princípio do universo, e que deu a razão ao homem. Então, quando o leitor de João olha para isso, ele está falando daquilo que é externo, daquilo que é criador de todas as coisas. E aí, João deixa muito bem claro quem é esse Logos. E aí o João vai dizer lá no princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o João vai tratar o Logos e vai tratar junto também com um panorama ali no Gênesis 1, e vai dizer, esse princípio, essa coisa que criou todas as coisas, é Deus, está correto. E ele estava com Deus, esse princípio, esse Logos estava com Deus. E era o próprio Deus. E aí o pessoal, beleza, ali até ali tá uma nova filosofia, uma nova maneira de pensar. O Logos para de ser imanente, vindo do próprio homem, da cabeça humana e da razão humana, e começa a ser imanente, externo, algo supramundano. E aqui o João já coloca, isso é algo completamente divino, supramundano. E aí no versículo 14 de João capítulo 1, ele vai dizer, o Logos se fez carne e habitou entre nós. E aí João une, então, esse Jesus supra-divino, supra-humano, que é esse Logos emanente, fora da realidade, criador de todas as coisas, fora da razão humana, junta com um Cristo encarnado. Então essa divisão da busca do Jesus histórico, de um Jesus supramundano e de um Jesus completamente divino, já não existe mais. Porque já foi respondido anteriormente pelo próprio João. E o próprio gnosticismo também vai responder isso. Vai tentar unir esse Jesus supramundano, sendo o Espírito Celestial de Deus, que se reveste em uma carne humana. É heresia da maneira como o gnosticismo aponta? Mas é a unificação ainda também desse ser supramundano com esse ser divino terreno. E é uma figura histórica. Então a resposta do Albert Schweitzer vai ser: vocês estão em busca ainda desse Jesus histórico? As pessoas andaram em busca disso, sendo que já foi respondido anteriormente. Não existe, na verdade, um problema. O problema está em como o ser humano quer colocar a sua própria mente na busca do Jesus histórico. A partir do iluminismo, surge a tentativa de reconstruir Jesus como essa figura histórica, separando do Cristo da fé, principalmente por Reimários, que tentou explicar racionalmente os eventos da vida de Jesus. Tem a obra de Reimários sobre a vida de Jesus. E ele enfatizou muito esse Jesus como um reformador político fracassado, como esse revolucionário político fracassado. Friedrich Strauss tem a sua obra, o nome da sua obra é A Vida de Jesus. E propôs que os evangelhos são mitos criados pela comunidade cristã primitiva, porque tinha problema em tentar entender esses evangelhos. Mas aqui, com uma simples analogia de um retrato, é fácil responder isso. Porque a mente iluminista guiava esse pessoal. Ele negou a possibilidade de qualquer narrativa literal de Jesus a respeito dos seus milagres e da sua ressurreição. Ernest Reina, ele já escreve a vida de Jesus como se fosse uma biografia romântica. Enfatiza esse Jesus como um grande mestre da moral, mas despojado de contextos escatológicos. E aí aqui vai morar a crítica de Albert Schweitzer, que esquecem a questão escatológica também que o próprio Cristo tinha. Então essa busca de tentar reconstruir esse Cristo histórico, esse Jesus histórico, por conta do iluminismo, o Albert Schweitzer ele vai criticar muito, porque cada um queria apresentar um Jesus conforme queria encontrar Jesus. Não era uma busca crítica pelo Jesus histórico, era uma busca ou por odiar esse Cristo ou por amar demais esse Cristo. Então, aí vai existir uma certa crítica àqueles que
enfatizavam somente o Cristo da fé e esqueciam que Jesus também foi uma figura histórica. Mas a principal denúncia está nos autores liberais. Então, esses autores que Schweizer vai criticar, para Schweizer e para quem lê as obras desses autores, vão perceber que eles projetaram em Jesus os seus próprios desejos liberais. Os próprios desejos liberais, éticos e racionais. Como o próprio Schweizer vai citar, cada um encontrou em Jesus aquilo que queria encontrar. E a principal crítica é por entender, e aí que mora o problema, não só para Schweizer, mas o problema dessa busca do Jesus histórico é que não corresponde ao Jesus do primeiro século. Mas essa primeira busca do Jesus histórico corresponde a um Jesus criado na mente humana do século XIX. Pense em um Jesus com a mente humana do século XIX, e não um Jesus com a mente humana do século I. É como se ele viesse ao mundo, a nós, como um estranho, como se fosse alguém que não pertencesse a esse mundo. Então tentar responder, buscar esse Jesus histórico por conta dessa mente que nós temos, buscar esse Jesus histórico baseado naquilo que a gente acha que é Jesus, com a mente agora do século XXI, nunca vai ser o suficiente. Porque esse não é o Jesus histórico. O Jesus histórico é o Jesus do primeiro século. E esse Jesus do primeiro século, para nós, é um estranho, não pertence ao nosso mundo. Então eu preciso buscar uma mente do primeiro século. E aí o que Schweizer vai tentar colocar aqui é responder esse Jesus como histórico com o verdadeiro sentido que ele consegue extrair do contexto judaico. Então, o verdadeiro contexto de Jesus é um contexto apocalíptico judaico. Jesus só pode ser compreendido de maneira total quem ele é à luz das expectativas escatológicas judaicas do século I, que é a esperança de um reino de Deus imanente, um julgamento divino sobre o mundo presente. Jesus, segundo o próprio Schweizer, é um profeta apocalíptico. Jesus o tempo inteiro estava afirmando que o fim estava próximo. Então suas ações e palavras devem ser interpretadas nesse contexto. E aí veio o problema de entender a autoconsciência de Jesus, quem ele pensava a respeito de quem ele era, quem ele é. Ele acreditava ser a autoconsciência messiânica que ele tinha. Então, o ponto central na busca do Jesus histórico está em buscar a autoconsciência de Jesus. Então, algumas perguntas são essenciais. Jesus se via como Messias? Quando ele começou a se entender assim como Messias? As suas ações confirmam que ele se via como Messias ou contradizem isso? E aqui Schweizer vai apontar isso, que às vezes Jesus parece ser o Messias. Então ele vai falar, não diga para os outros que você viu, eu sou o que eu sou, eu sou maior que Davi, eu sou maior que Moisés. Então ele era uma figura messiânica. Outras vezes ele reforça a sua missão, como por exemplo a entrada em Jerusalém, só que ele não destrói o templo romano, ele não destrói a política romana. Então o problema não é apenas a busca pelo Jesus histórico, mas é mais profundo do que isso. É buscar a autoconsciência de Jesus. E aqui eu fico com C.S. Lewis. C.S. Lewis mais pra frente vai responder exatamente isso. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai responder. A gente vai ter 3 possibilidades para Jesus. A gente vai ler os evangelhos, a gente vai compreender os evangelhos, a gente vai entender que em certo ponto a figura de Jesus histórica, a figura de Jesus se entendia como um Messias sim, se entendia como Deus sim, e afirma que era Deus sim. Então tá, que eu tenho até um vídeo também aqui, vou deixar aqui no card, a respeito de Jesus ser Deus. Tanto o vídeo sobre o Jesus histórico, sobre se Jesus existiu ou não, quanto esse vídeo de Jesus ser Deus, foi os primeiros vídeos a respeito sobre esse assunto, a busca do Jesus histórico. Então, a gente tem Jesus como Deus. E ele se entendia como Deus. Eu sou o que eu sou. Ele falava o eu sou o tempo inteiro. Quando um Tomé chega para ele, diz Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus se via como o Messias de Deus, esse Deus encarnado. E aí a gente entra no pormenor do que é a figura de Jesus. E C.S. Lewis vai tentar elucidar a nossa mente a respeito disso. Dizendo, tá, Jesus é Deus. Se Jesus realmente é Deus, porque ele diz que é Deus, existem 3 possibilidades para Jesus. A primeira é, ele é um mentiroso, porque ele diz que é Deus,
mas não é Deus. E convenceu as pessoas de que ele era Deus, mas não é Deus. Então eu não posso confiar na moral de um mentiroso. Eu não posso confiar nos ensinamentos desse mentiroso. Um cara que mente a esse nível quer me dizer como eu devo viver a minha vida? Então a gente olha para Friedrich Strauss, que traz essa figura mais moral de Jesus. Paulo também vai trazer essa figura mais moral de Jesus. E você fala, vocês estão errados então, irmão. Porque se vocês acreditam que esse Jesus é só uma figura histórica moral, então ele não é Deus. E ele foi um mentiroso. A segunda hipótese, o próprio C.S. Lewis vai colocar é: Jesus, ele dizia ser Deus e acreditava ser Deus, mas não era Deus. Então ele era um louco. E você também não vai levar em consideração os ensinamentos e a moral de um cara maluco, como se fosse um Henrique Cristo, sabe? Ele acreditava que era Deus, falava que era Deus, mas não era Deus. E a terceira possibilidade, mais coerente do que seria com a fé ortodoxa, é: Jesus é Deus, afirmou ser Deus, e isso é verdade. Ele é Deus. Então a gente tem que saber responder agora a esse Cristo. Saber responder os ensinamentos dele, saber responder com fé quem ele é. A busca final por esse Jesus histórico, ela não é apenas uma questão de dados científicos, historiográficos que a gente busca ter, mas de interpretação da consciência de Jesus. Entender que ele sabia que era Deus e falava que era Deus, numa perspectiva escatológica e judaica do negócio. Então, a vinda do reino de Deus, o juízo de Deus sobre este mundo, tudo isso deve ser levado em consideração ao pensamento do que é o próprio Cristo, da autoconsciência. E aí você encontra esse verdadeiro Jesus. Porque esse Jesus, ele vem a nós como alguém desconhecido, sem nome, como alguém que já não pertence ao nosso tempo. Então, a proposta de Schweizer, de Albert Schweitzer, é abandonar os modelos liberais e morais do século XIX e encarar essa figura de Jesus histórica com mais seriedade, respeitando o contexto judaico escatológico de Jesus. A busca pelo Jesus histórico é cheia de armadilhas, que fazem com que muitos percam a fé nessa busca incessante pelo Jesus histórico, mas também traz descobertas profundas sobre quem é esse Cristo, sobre sua própria consciência, sobre o que ele pensa ser quem ele é, e mostra isso, e sabe quem ele é. E é isso que a gente vai tentar explorar daqui mais pra frente. No próximo vídeo, a gente vai explorar um pouco mais dos detalhes sobre a vida e a obra de Reimarus e a sua tentativa de apresentar esse Jesus como um revolucionário político. E aí a gente vai encostar um pouquinho na teologia moderna também, que é algo que acontece muito hoje. Então a gente vai aprofundar um pouco mais nessa busca por esse Jesus histórico, tentando aprofundar esse contexto político do negócio, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos episódios sobre a busca de Jesus histórico, os próximos vídeos, porque aqui a gente trata de vários assuntos também, né? Eu estou fazendo também um estudo, uma exposição do Evangelho de Mateus. Então sempre vai sair um vidinho ali também sobre Mateus. Deixe aqui também nos comentários qual é a imagem de Jesus que você conhecia até agora. Esse Jesus mais da fé, supramundano, completamente divino. Esse Jesus mais histórico, sem o divino no meio. A junção dos dois, que é o mais correto. Que é uma teologia mais joanina, né? Uma cristologia do Logos. Esses dois unidos, esse entendimento, se você já tinha esse entendimento de entender o contexto de Jesus, as falas de Jesus, o pensamento de Jesus acerca do pensamento judaico, apocalíptico, escatológico que tinha naquela época, e vai ser muito bom. Então, se isso te ajudou de alguma maneira, deixa um comentário aqui, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, vai aparecer aí na tela. Até a próxima. Falou, falou e falou!